Olha, eu sei que eu demorei um pouco pra falar disso tudo aqui, mas pra eu jogar um negócio normalmente demora bastante tempo. E foi o que aconteceu comigo no caso aqui de Assassin's Creed Shadows. O jogo lançou lá pro final do mês passado e só consegui zerar por agora. É um jogo que quando lançou veio com várias polêmicas, mas no final eu acho que essas polêmicas todas ajudaram no jogo em si, porque Assassin's Creed é uma franquia que tá embaixo já faz um bom tempo. A solução que eles encontraram pra isso era tentar inovar a franquia de algum jeito. Aí veio o Odyssey lá em 2018, que foi um jogo que eu não cheguei a jogar, pelo menos não muito, mas pelo que eu vi a galera gostou. Mas aí depois já veio o Valhalla, a galera já não gostou tanto. E o Shadows, eu acho que é a primeira repercussão positiva que a franquia tem desde o Odyssey. E muito porque a galera foi caindo em cima do jogo, teve adiamento. E depois, né, de você ter saído dos outros Assassin's Creed, que pareciam jogos meio inacabados, o Shadows ele parece realmente um jogo, e eu acho que isso surpreendeu muita gente, e isso que fez com que muita gente que estava esperando que saísse mais um Assassin's Creed ali mal feito, acabasse até que curtindo o jogo. Eu pessoalmente não sou muito fã da franquia Assassin's Creed, já cheguei a jogar um jogo ou outro, mas nunca cheguei a zerar um. Meu conhecimento sobre a franquia é limitadíssimo, no sentido de lore, história. E eu só fui me interessar por esse jogo porque ele se passaria no Japão feudal. E quando eu vi que as críticas em relação a ele estavam positivas, bom, é aí que eu me interessei de vez para ir jogar o jogo. Enfim. Meu nome é Theo, bem-vindo ao Igacos. E agora, família? Bora pra crítica do jogo. Mais tarde eu vou dar uma autografada no teu rabo. Será que você aguenta? Acho que vocês não entendem. Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês que estão presos comigo. Assim, as coisas que estão em volta do jogo em si, as polêmicas, eu não vou me focar muito nelas aqui. Algumas eu concordo, outras nem tanto. Mas isso daqui não é muito o que eu quero entrar quando eu falo do jogo em si. Acho que a questão que mais vai entrar aqui em aprimoramento, por eu ser bastante fã dessa temática de Japão feudal, samurais e pá, é como isso meio que pode me atrapalhar ou não na ambientação do jogo. Por exemplo, a primeira grande polêmica foi o protagonista do jogo ser o Yasuke, que é um samurai negro, que realmente existiu um negro que foi para lá no Japão durante o período feudal. Não se sabe se ele de fato foi um samurai, ou que as pessoas indicam que não. E eu realmente concordo que seria bem mais interessante se você vai colocar um protagonista real, né, em Assassin's Creed. Embora a franquia ela não tenha exatamente nenhum compromisso histórico, pô, você colocou um protagonista real, então agora você tá tendo um pouco maior. Você tá tendo esse compromisso um pouco maior, por que você não coloca um samurai de verdade? É bem mais interessante explorar a cultura do Japão a fundo, né? Vamos colocar alguém ali que foi um samurai de verdade, e o Japão tá cheio, né, de várias figuras históricas interessantíssimas para se aproveitar. Eu preferia mil vezes você colocar alguém, né, algum outro samurai, né, alguma outra figura histórica como protagonista, do que o Yasuke, que nem foi um samurai. Dito isso, isso não me interrompeu a minha experiência pessoal com o jogo, porque é bem explicadinho ali, porque o Yasuke é um samurai, a relação dele com o Oda Nobunaga, e pra mim, isso daí já é um ponto de partida aí legal pra você fazer uma história de samurais maneira, tá ligado? Então, ó, ok, nesse sentido acabou não me incomodando. E a outra grande polêmica que poderia ou não me influenciar na relação no jogo é o relacionamento LGBT que o Yasuke tem no jogo. Quer dizer, isso é opcional, né?
você não necessariamente tem ou necessariamente não tem, você pode escolher, né, o que o protagonista faz no jogo. Então, dependendo, né, das escolhas que você faz, você acaba nem se intrometendo com esse cara, e foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu acabei nem intrometendo com esse cara aí. Então, pessoalmente, isso me atrapalhou. Eu entendo que isso daí é uma experiência pessoal minha, porque, né, o jogo em si, ele te dá essa opção, o que já, historicamente falando, é extremamente errado. Mas, enfim, pessoalmente, não me atrapalhou. E agora que eu já joguei esses problemas de lado, o que restou do jogo pra mim foi um puta de um jogo maneiro. Eu gosto muito, né, dessa ambientação do Japão feudal, gosto muito de histórias de samurai, e por eu não ser um grande fã da franquia Assassin's Creed, o que eu estava procurando quando fui jogar esse jogo não foi exatamente até a experiência que eu tive, quer dizer, que no caso eu nem tive, né, com a franquia Assassin's Creed, né, era ter um jogo de samurai maneiro, né. O último jogo de samurai que eu achei legal, assim, de jogar foi o Ghost of Tsushima, que na época eu até tinha falado que foi o melhor jogo que eu joguei naquele ano. Então realmente foi um jogo muito bom. Aliás, deveria ter ganhado o Gold daquele ano, mas enfim, não foi o caso. E o Assassin's Creed Shadows, porra, foi assim, o melhor jogo de samurai que eu joguei de lá até cá, tá ligado? Eu curti bastante o estilo de gameplay. Como eu disse, eu não sou um grande apreciador da franquia Assassin's Creed. Já joguei alguma coisa ou outra, mas nunca assim me comprometi com a franquia a ponto de, sei lá, de zerar um jogo, por exemplo. Eu nunca zerei um Assassin's Creed. Mas assim, o pouco que eu vi já dá pra ver que é uma dinâmica de gameplay bem diferente, né? De um pra cá. Eles realmente adaptaram a gameplay pra um estilo ali, naipe de um jogo de samurai. Então, o estilo de combate, o jeito que você ataca seus inimigos, os estilos diversificados que você pode usar, dependendo se vai lutar com a espada, né? Ou com o Yasuke, ou com a outra protagonista. Então só por isso eu já acabei gostando bastante do jogo, porque eu gostei bastante do jeito que ele simula, né? Um combate, samurai e pá. E o que também, né? Já que eu não tô entrando aqui no mérito exatamente da franquia, porque como eu disse, não sou um fã, nem sei, cheguei a virar um outro jogo além desse. Mas é uma crítica que eu vejo comum, assim, a jogos, franquias, que, assim, o novo jogo é uma DLC do anterior, sabe? E isso, incrivelmente, não aconteceu aqui com o Shadows. Eu acho que a franquia Assassin's Creed, no geral, ela vai acabar escapando disso, porque cada título é bem diferente, né, do outro. Como é o caso do Valhalla pro Shadows, ali do Valhalla pro Odyssey. Eles são jogos bem diferentes em tudo, né, então é o normal, assim, que eles tenham dinâmicas completamente diferentes. Tipo assim, você não pode sequer dizer que tipo, tem algum traço de um no outro. Sei lá, eu acho isso um ponto muito positivo. O jeito que a franquia se adaptou completamente para fazer um jogo em outro cenário, em outro estilo. Sobre a história do jogo, o começo dela eu acabo me prendendo bastante. De início você acompanha, né, a história do Yasuke e da outra ninja, né, que você joga junto dela também. Entende como os dois foram parar onde eles estão, quem são eles exatamente, o objetivo de ambos. E essa parte eu achei maneira, tá ligado? Ali é bem introdutório. Então, uma parte que eu considero importante num jogo desse, a ambientação, cara. E o começo desse jogo, né, é bem ambientalista, porque você tá entrando naquele mundo, tá ligado? Então, eles usam essa desculpa narrativa, né, de ter que te apresentar os personagens, pra te apresentar o conceito, pra te apresentar os próprios personagens, pra te apresentar a ambientação. Então o começo do jogo é bem ambientalista, ainda mais lá pra parte do Yasuke, porque ele é realmente um estrangeiro chegando, né, no Japão. E o arco inicial dele é se tornar um samurai, então a gente vê o treinamento dele samurai, a gente vê ele enfrentando outros samurais, a gente vê a evolução dele, né, na narrativa, a gente vê ele progredindo como samurai, ou seja, a gente vê alguém estrangeiro conhecendo aquele mundo. Então, na parte ambientalista, isso daí é muito bom. Depois que os personagens eles são introduzidos, eles se conhecem, e a história do jogo assim já foi meio que implementada ali, vamos dizer, né? Se fosse um filme, aí acabou o primeiro ato, vamos seguir ali pra história no geral. Ali a história começa a ficar um pouco repetitiva, porque aí você tem 10 chefões, assim, digamos, e é uma história de vingança atrás desses 10 aí, o jogo acaba quando você matar os 10. Então ali eu acho que a narrativa se perde um pouco, ela começa a ficar um pouco repetitiva nesse sentido. Porque ali a narrativa consiste mais em você encontrar aliados e ir atrás desse boss, né? Então é um jogo que se mantém um pouco nesse mesmo estilo aí. O que pessoalmente não me agradou muito, mas no final eles retomam o ritmo novamente, vai. E aí começa a ficar um pouco mais parecido com o que a gente tinha
lá no início do jogo que eu pessoalmente gostei bastante. Na questão de escolhas, que também foi um jogo que foi um pouco vendido em cima disso, né, de você poder escolher o caminho que os seus personagens trilham, eu achei interessante. Assim, tem coisas assim que você escolhe, realmente muda a história inteira pro lado do seu personagem, tem coisas que não muito, tipo, independente da escolha que você faça, vai acabar levando ao mesmo caminho, mais ou menos. Mas eu diria que isso daí é uma parte natural do jogo. Tipo, tem coisas assim que também não tem muito como mudar. Mas assim, nas partes que eu vi que dava pra você fazer um negócio completamente diferente e dava pra, né, realmente dar uma mudança radical em relação à história, por exemplo, você pode matar o Yasuke no começo do jogo, se você quiser. Então o jogo ele pode ir por caminhos bem interessantes. Nesse sentido, foi um jogo que eu gostei bastante. Embora também não sejam todas as escolhas que vão levar a um caminho assim, completamente diferente. Mas sim, tem escolhas que comprometem bastante na escolha narrativa, né, que você faz. No geral, eu gostei bastante do jogo. Como eu disse, eu não sou um grande fã da franquia Assassin's Creed. Então, para alguém que tenha mais interesse na franquia, que tenha jogado alguns outros jogos, talvez seja interessante você notar alguma espécie de evolução que você tenha desse título para os anteriores. No meu caso, eu não posso dizer muito sobre isso, porque eu não sou fã. Então, eu posso dizer aqui de uma forma mais separada, que foi um jogo que me agradou. Vou dar uma nota 8 pra ele. E eu, honestamente, embora esse caminho novo que a franquia Assassin's Creed está levando de não exatamente contar histórias de assassinos contra templários de forma mais prática, e sim levando eles a cenários diferentes da história, mostrando como esses conflitos afetaram indiretamente isso. Cara, eu acho isso muito interessante. O Japão feudal, eu diria que é o mais interessante que se dava para explorar nesse quesito. E foi até por isso que eu me interessei muito pelo Shadows. Eu não cheguei a jogar o Ragnarok, mas a proposta dele eu achei bem maneira. Então, sei lá, jogar os Shadows me fez ter um pouco mais de interesse de ir atrás do Ragnarok, ir atrás do Odyssey também. Porque eu acho essa ideia muito maneira, tá ligado? Curti bastante Shadows, né? Eu não sei exatamente como é que vai ser se eu for ir atrás do Ragnarok ou do Odyssey. Mas, pô, se forem parecidos com isso, sei lá, acho que até que vale a pena ir dar uma procuradinha. Mas e vocês, né? Vocês que jogaram o Odyssey, vocês gostaram do jogo? Não gostaram? Escreve aí nos comentários. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Obrigado como sempre. Se inscreve no canal, dá like, compartilha esse vídeo aí pro seu amigo fã de Assassin's Creed, para que ele possa comentar no vídeo, possa responder questões que eu não levantei aqui. Mas enfim, obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Obrigado como sempre. Então, até, família. Até. Valeu, falou. Adiós, sayonara. Bye bye e tchau.